Já está ao vivo, pode falar. Olá, boa tarde. Esperando o Denis entrar. Vamos esperar o Denis entrar. E aí a gente começa nosso planejamento de domingo. Zineide. Olá, Rosineide. Vanessa. Denis entrando. Feliz Páscoa, Rosineide. Oi, Denis. Oi, Tudo bem? Bem, e você? tudo bem. Conseguiu preparar tudo? Consegui, tá tudo na mão aqui. Oi, Ana. Tatiana. Boa tarde, Então tá. pessoal. Vou esperar mais uns 2 minutos, a gente aí começa oficialmente. Depois eu dou um Feliz Páscoa geral aí. Eu dou um Feliz Páscoa geral. Vou esperar mais uns 2 minutos, a gente aí começa. Henrique, tá bem? Tá bem. Feliz Páscoa aí, Tatiana. Um abraço. Fala, Brasília. Fala, Brasília. Só um minutinho. Alessandra, tudo bem? Tô ficando cabeludo. Vê se vai chegar ao ponto de eu ficar cabeludo igual eu fiquei em 1970. Saiu minha imagem aí? Oi, Fernanda. Sumiu aonde? Imagem de quem? Olha, ele tá aqui. Não, mas a minha imagem tinha saído, porque eu mexi agora aqui. Ah, sim. Então eu vou ver se o cabelo ficar comprido. Quando você vier a 69, eu fiquei 2 anos sem cortar o cabelo. O Henrique tá cabeludaço. Tô quase igual o Richard Gere. Porra. Privilégio. Vamos lá? Bom, para quem está entrando aí agora, a gente vai fazer Feliz Páscoa, né, para todo mundo, para quem não ouviu. Aqui, ó. Feliz Páscoa que a Lúcia mandou. 2, hein? Não foi um só, não. Foram 2. Isso é maravilhoso. Né, Denis? É, delícia. Obrigado, hein, Lúcia? Lúcia é sempre muito pontual. Qualidade das surpresas da Lúcia é uma coisa absurda. Melhor nem falar. Oi, Joaninha. Joaninha. O problema é que a Isabela gosta também, pô. Aí eu tenho que dividir. Vai, Mata, ela deu pros 2. Aí você podia dizer que não gosta. Joaninha, Pessoal, seguinte, a gente está querendo fazer nesses domingos, a nossa apresentação da programação para a semana seguinte. Nós vamos ter novidades. O Denis é que está programando tudo, está quebrando a cabeça para encaixar as coisas, a gente fazer algumas novidades legais que sejam de acordo com a nossa equipe, o pessoal da Adidas, e tudo ligado à corrida. Fugindo às vezes um pouco, mas que possam ser interessantes a vocês, entendeu? Então, a ideia é essa, nós vamos partir para mais uma semana de quarentena, não todos 24 horas por dia, eu estou 24 horas por dia de quarentena. Hoje corri 8 quilômetros aqui dentro de casa. Então, quem não está, se cuida pelo menos, tá? E aí o Denis vai começar a apresentar agora. Ô, Antônio Carlos, charme, depois eu te respondo lá no particular, porque eu não posso falar aqui agora o que eu gostaria, tá? Então, depois eu te falo lá no particular
umas coisas para você. Aí o Denis vai começar a apresentar aí o planejamento. Vamos embora. Boa tarde, pessoal, de novo. Feliz Páscoa para todo mundo. A gente vai fazer uma apresentação mais rápida hoje, falando só sobre como vai ser o planejamento da semana, tá? Com os treinos que a gente vai fazer. E a gente também publicou durante a semana, fez lá no Story uma publicação para o pessoal mandar para a gente as dúvidas, perguntas sobre corrida, sobre os treinos em casa, sobre os treinos na rua, enfim. O que a gente pudesse esclarecer. A gente recebeu algumas perguntas e aí no final a gente bate um papo sobre isso, mas a gente vai tentar ser bem pontual para não prolongar demais, tá? Então, a partir dessa semana, a gente vai ter treinos todos os dias. Segunda a sexta, a gente vai ter treinos todos os dias e tem dias que a gente vai ter treino 2 vezes ao dia, tá? Então, eu vou falar mais ou menos como vai ser, depois a gente vai divulgar, vai estar tudo publicado na nossa página, tá? Então, amanhã a gente vai ter o primeiro treino da semana, 9 horas. Eu e meu pai, a gente vai fazer aquele treino de corrida que dura em torno de 40 minutos, 40, 45 minutos, em 3 blocos, como a gente fez na semana passada, e aí a gente vai fazer a variação dos exercícios, enfim, para ter um dinamismo, uma variedade legal que possa ser interessante, não ficar sempre naquela mesmice, apesar de que a gente fica muito restrito, porque a gente está dentro de casa, está num espaço pequeno, a gente também não tem possibilidade de fazer grandes inovações, vamos dizer assim. Terça-feira, a gente vai fazer com a Mariana aquele trabalho de força e mobilidade, mais voltado para força. A mobilidade, normalmente, ela coloca mais no início, para sair da inércia, começar o aquecimento. Terça-feira, 9 horas. Na quarta-feira, 9 horas, vai ser 9h10, na verdade, não vai ser 9 horas. Na quarta-feira, 9h10, a gente vai fazer um treino em conjunto com as meninas do Corro com Elas. Vai ser um funcional de corrida, voltado todo para corrida. Quinta-feira, 8 horas, a gente vai fazer o treino que é com o pessoal, que é através do Adidas Runners, com a assessoria MPR do Marcos Paulo, lá de São Paulo. Como a gente fez essa semana, a gente vai fazer novamente na semana que vem. Vai ser às 8 horas. É o único treino que vai ser às 8. É um trabalho normalmente que a gente faz de educativo de corrida. Aí o pessoal do Corro com Elas acabou de entrar. O treino com elas vai ser na quarta-feira, 9h10. Eu pulei aqui a parte da tarde. Quarta-feira, 18 horas, vai ter um treino de mobilidade com meu irmão, Alexandre Puga. Ele trabalha com ginástica natural já há bastante tempo, tem um conhecimento muito bom nessa parte de mobilidade. Ele vai fazer um treino com a gente na quarta-feira, 18 horas. E sexta-feira a gente vai ter o treino, como a gente teve na última sexta, eu e a Jojo, às 9h10. Um treino de corrida também, mas com uma intensidade um pouquinho mais elevada. A gente vai fazer num tempo um pouco mais reduzido, justamente para elevar um pouquinho aí a capacidade cardiorrespiratória de vocês, elevar a frequência, vocês terminarem bem cansados, só que nunca numa intensidade máxima, porque não é isso que a gente tem que pensar hoje em dia, em performance, intensidade elevadíssima. O objetivo é a gente manter a saúde, só que elevar um pouquinho a frequência cardíaca também é saúde. E a gente vai fazer no sábado o nosso primeiro treino. Bom dia, boa tarde, professora Mariana. Falei no teu nome agora há pouco, hein? Terça-feira estamos juntos, 9 horas. E no sábado a gente vai fazer um treino, uma aula coletiva, através do aplicativo Zoom, que é um aplicativo que está sendo super utilizado para esse tipo de trabalho. Então não vai ser no Instagram, vai ser uma aula coletiva, quem vai dar sou eu e meu pai, e aí a gente vai passar o link, o convite para quem tiver interesse em participar. Vai ser vamos dizer assim, uma aula teste, a gente vai ver como é que vai ser o retorno dessa primeira aula, já tem muitos professores que estão usando, só que o nosso foco, como é corrida, é um pouco diferente. Então, a gente vai fazer um teste para ver como é que vai ser, enfim, a adesão aí por parte de vocês. A gente divulga todas as informações no decorrer da semana, se não me engano é um link que tem que mandar, e aí vocês aceitam, e aí só tem as pessoas convidadas, né, que vão estar com esse link.
E aí, para quem não conhece, cada um pode... o vídeo, né, aparece de todo mundo, mas se você não quiser que apareça o vídeo, se bloqueia. E a gente fica monitorando os movimentos, exercícios de cada um que tiver com o vídeo aberto. Essa programação toda, a gente, como eu falei, nós vamos publicar no Stories e no próprio feed. E para complementar, para finalizar, a gente, por enquanto, está com 2 lives de bate-papo, né, de debate, já marcadas. Ó, quem quiser, eu estou vendo aqui que as pessoas estão falando que tem interesse e tudo, depois manda para o nosso Instagram, que a gente faz uma lista de quem tem interesse e manda depois o convite, tá? Fala, Rob. Manda para o nosso Instagram, Equipe Pulga. E aí a gente já está com 2 lives de bate-papo, conversa, né, marcadas. A segunda parte da conversa que meu pai teve com a Vanessa, que ele falou dos anos 80, né, pai? Quer falar sobre isso? A gente vai dar a sequência. Vamos entrar nos anos 90, que onde começou a dar um acréscimo no movimento de corrida, coisas novas começaram a surgir, né? O pessoal que está agora novo na corrida, que tem 10 anos, 15 anos, não sabe como é que foi essa transformação de 80, 90 e 2000. Então, eu e a Vanessa vamos falar algumas coisas que aconteceram como um bate-papo, né? Ela, assim, principalmente pela parte da mulher, que foi uma hora que acrescentou muito, e eu acrescentando com ela outras coisas que foram surgindo, como equipes, assessorias, as coisas não existiam antigamente. A gente, quando corria antigamente, não tinha esse negócio de tenda. A tenda era o bar, acabava a corrida, o nego ia pro bar. Quem era do café, quem era da cerveja, entendeu? Ou ia embora. Então, a gente vai passar 90 e já vai dando uma entrada assim nos anos 2000, onde tiveram essas mudanças muito grandes. Vai ser um bate-papo legal e bem descontraído, eu e a Vanessa. Amanhã, 4h30. Segunda-feira, 4h30. Isso, a gente coloca no Stories depois. E na terça-feira, às 17 horas, a gente vai conversar com o Gustavo Leporassi, que, para quem não conhece, ele é um professor de educação física e fisioterapeuta, mestrado, doutorado, especializações Ele vai, obviamente, fazer a apresentação do currículo dele, mas é um grande especialista, um dos maiores nomes na parte de biomecânica, cinética, enfim, todo o movimento destinado, assim, que a gente usa na corrida, ele entende tudo, pisada, tudo que as sobrecargas nas articulações, entende tudo sobre prevenção de lesão. Então é uma pessoa que nós respeitamos bastante e vai ter um conteúdo muito interessante a agregar aí pra gente. É um cientista do esporte, um cientista da corrida. Inclusive eu aconselho a quem quiser mais conhecimento sobre corrida, movimentos de corrida. Ele não é treinador, ele é esse especialista. Entra nas lives dele, nos cursos dele, que é muito bom, entendeu? Eu aconselho isso. E vai ser na terça-feira, 5 horas. Por enquanto é isso. De repente a gente, até o final da semana, marca alguma outra. Estamos pensando aí, mas por enquanto é isso que a gente tem para hoje. Até porque a gente está pensando, o que acontece também? A gente não pode fazer uma mesa redonda com 4, 5 para falar. Então a gente tem que tentar... O ideal era, por exemplo, o ideal não, mas uma coisa legal seria, por exemplo, um dia está eu, o Denis e o Alexandre, meu filho, por exemplo, trabalha com jiu-jitsu e mobilidade, porque muita coisa que pode ser feita lá com ele é uma coisa boa para quem corre, entendeu? Mas não dá. Então a gente tem que ir mesclando esses dias e uma hora é o Denis, outra hora sou eu, etc, etc. E tentar trazer para vocês coisas interessantes, entendeu? Para não ficar na mesmice. Como o próprio Denis falou, por exemplo, as aulas de educativo, de treinamento para corrida e tudo, você não tem assim uma gama de exercícios para fazer, sabe? Só se você for inventar e não saber nem para que aquilo está servindo, é só para botar ali como parafernália, você está entendendo? O Denis é um estudioso disso, dessa área, então está sempre bolando as coisas, mesmo que sejam algumas coisas repetidas. E algumas coisas repetidas são as mais importantes. Você tem que fazer todo dia. Lava o rosto todo dia, escova o dente todo dia, almoça todo dia, Coca-Cola todo dia, entendeu? Então você tem que fazer
essas coisas mais importantes todos os dias também. Vai ver. Então, por mais que possa ficar até certo ponto sacal, mas a gente não tem muito como fugir disso. Tem que realmente repetir. É repetindo que se aprende. A verdade é essa. É repetindo que se aprende. Desde criança a gente é introduzido dessa forma, em todas as nossas atividades. Bom, a gente falando um pouco sobre essa parte aí queria entrar num assunto que a gente ainda vai desenvolver, não vai aprofundar muito sobre ele. A gente tem a nossa metodologia de trabalho, que na verdade meu pai desenvolveu já há muitos anos, com todo o conhecimento que ele tem, não só como treinador, mas como atleta, de altíssimo nível que ele foi. Então ele conseguiu unir o conhecimento teórico e acadêmico que ele tem com a prática e conquistando os resultados absurdos que ele conquistou ao longo desses anos todos com a corrida. E depois que eu entrei, eu comecei a me dedicar bastante, estudar bastante, tentar me atualizar da melhor forma possível e dei sequência à metodologia que ele criou, né? Ou seja, eu trabalho dentro da mesma linha que ele. Então a gente está desenvolvendo a nossa já desenvolveu, mas a gente está criando, incorporando a nossa metodologia de trabalho e em breve a gente vai apresentar alguns detalhes sobre isso, né, pai? É verdade. Então, é o que eu digo já há muitos anos. Na minha época, tem gente que chega depois e me manda, não fala na sua época, mas é a maneira de falar, porque o tempo é outro mesmo. A gente não tinha tanto conhecimento, entendeu? Ou você viajava, eu inclusive, curiosamente, estava com uma viagem programada ainda dentro da faculdade, 72 para 73, para a Alemanha, com mais 2 colegas da minha sala na faculdade, do meu período, né? Mas aí a mãe do Alexandre ficou grávida. Deu para entender, né? A mãe do Alexandre ficou grávida. Aí quebrou toda essa minha estrutura que já estava para eu viajar e fazer um curso lá na Alemanha para ter mais conhecimento, aprender mais. Então, a gente aqui buscava, mas eu já falei isso aqui, a gente buscava, mas não tinha tanto conhecimento. A gente tinha que ler por conta própria, procurar por conta própria, fazer uma reciclagem com os professores que eram mais atualizados, trazer as revistas e livros estrangeiros, a maioria americana, e tentar também aprender o inglês para aprender isso. Depois de um certo tempo para cá, os professores de educação física, alguns ou muitos, viraram cientistas. Eu os chamo de cientistas. E alguns deles, com quem eu já conversei, inclusive, sempre falaram para mim o seguinte, a gente tem o conhecimento, mas você tem a prática. Então, é ideal sempre nós juntarmos isso. As pessoas falavam para mim, e eu digo assim, o Denis está se tornando também um cientista, porque de educação física, ele está estudando muito, entendeu? A preocupação dele não é como a da maioria dos professores de educação física hoje, em se formar e virar personal trainer. Ele é personal trainer, eu detesto essa palavra, mas chama-se personal, na minha época, chamava-se professor particular, ele vai também focar nisso, mas com conhecimento, não ficar focado naquele negócio de aluno, de dar aula, volta para a academia, volta para casa, dá aula, volta para a academia, volta para casa. Muitos, inclusive, nem esporte praticam. Tá? Então, é isso. Então, em boa, esses treinos, tudo isso é bolado por Denis. A gente conversa muito, entendeu? Às vezes tem alguma discórdia, a gente entra no acordo na mesma hora, porque existe uma hierarquia, mas existe um conhecimento que hoje é maior dele do que o meu. Não, mas não é assim, não. Seu conhecimento é muito maior que o meu. Só corrigindo aí esse finalzinho. Então é isso, a gente vai implementar e incorporar essa metodologia criada pelo meu pai, que eu estou dando sequência com toda a responsabilidade que eu tenho de representar uma pessoa com o nome, com a história dele. Bom, aí eu acho que a gente pode ir para a parte das perguntas já, pai? Eu quero falar... Pode. Não, que a gente iria cair em lugar comum, que é uma coisa que a gente já prometeu evitar falar, que é da quarentena, que é da doença, que é ficar em casa, não ficar em casa, cada um segue, todos somos adultos, cada um segue o que acha importante para si. Eu volto a falar, eu sigo as recomendações da minha médica, a doutora Alessandra, não tenho saído, estou em grupo de risco, porque tenho 69 anos,
Tá? Tem muita gente muito mais nova que está em grupo de risco também, por outros sedentarismo, obesidade, etc. Pressão alta, etc., mas estão se arriscando por aí. Então, cada um cuide de si, muito cuidado, e vida que segue, porque a gente ainda vai ficar algum tempo aqui. Teremos ainda alguns domingos nos encontrando aqui, infelizmente, no sentido da doença, né? Bom, a gente recebeu algumas perguntas, eu não tenho como dizer todos que o nome das pessoas que perguntaram, porque como foi através de uma enquete lá do Stories, então eu não sabia que saía essa enquete, as perguntas não permaneciam, achava que iam permanecer para a gente lá. Então, se tiver alguma outra pergunta para ser feita aí, pode colocar que a gente, enfim, tenta comentar, responder da melhor forma possível. Quem perguntou foi o Tedim, essa eu lembro, que foi uma das primeiras que apareceram lá. A diferença entre fartlek e intervalado. Tanto eu quanto você... Ele que é bem falado lá nos nossos treinos da Dida, né? Pode falar. Não, explica você que... Não, a gente usa... o fartlek aqui no Brasil, né? Aquela história a gente usa muito o fartlek, que é por tempo, né? O intervalado é por distância. Então, o intervalado é uma coisa que já tem anos e anos e anos. O fartlek foi uma coisa mais nova. É um trabalho que se fazia na Noruega, na Suécia. Essas coisas eu leio, depois esqueço, o tempo passa. Suécia. E era por fartlek tempo. Na Suécia. Na Suécia, pois é. Que era por tempo, as pessoas treinavam nos bosques, lá nas trilhas, e não marcavam o tempo do que faziam. Eles estão ali treinando, tem uma árvore lá na frente, os caras, vamos dar um tiro agora até aquela árvore ali. Aí os caras davam um tiro ali até aquela árvore, aí descansavam um pouco. Agora até aquele rio ali, aí davam um tiro, sem se preocupar com a distância, sem se preocupar com nada. Bom, agora tem o urso lá, vamos correr, senão ele pega a gente. Aí o nego saía correndo e tudo. Quando veio, mais ou menos, pelo menos para mim, foi quando eu tomei conhecimento. Década de 80, 83, 84, se alguém conhece antes disso, eu não conhecia. Eu conhecia o intervalado, fazia-se muito intervalado. A gente, para adaptar a cidade, a gente colocou por tempo isso. Então, às vezes, poderia também fazer de uma esquina a outra e avaliava a velocidade que estava fazendo. Ou de um quiosque a outro, ou de um poste a outro, ou de um prédio a outro e tudo. A gente adaptou pelo tempo. Tá? Então, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto e meio, 4 minutos, 5 minutos. Então, os fartleks são feitos por tempo, sem se preocupar com a velocidade que está sendo feita. É muito comum a gente dar o treino e falar assim para a pessoa, faz 10 vezes 2 minutos por 1 minuto. 2 minutos de tiro, 1 minuto de descanso. Aí depois ela manda para a gente qual foi a velocidade que ela fez nos 2 minutos. Que não é uma coisa que... Às vezes eles mandam também. A distância também. Que não é uma coisa que interessa muito para a gente. A gente não quer que a pessoa fique focada na distância ali de que ele vai fazer aqueles 2 minutos, e sim a percepção de esforço. Ele saber o que ele pode fazer em 2 minutos, o que ele pode fazer em 1 minuto. Já o intervalado é por distância. Você vai correr 100 metros, 200 metros, e normalmente, depois que o aluno já começa a entrar na fase de intermediário para avançado, você programa essa distância que ele vai fazer. Então, essa velocidade com a distância. Você vai fazer 400 metros, eu espero que você faça entre 1,28 e 1,32. E aí a gente tem uma apuração, um aferimento em cima do que ele está fazendo, se a gente acha que ele está... Por que eu chutei? Eu não chutei 1,28, 1,30 ou 1,32. É porque eu já tenho esses resultados dele anteriores. E a gente vai adaptando, entendeu? Então, um é por tempo, outro é por distância. Fala, Denis. É importante falar essa parte da percepção de esforço que a gente usa muito. O fartlek a gente passa para o aluno ter aquela sensação dele não vai a 100%. Então, a gente poderia dizer que o fartlek é um treino de velocidade sim, mas é um treino de velocidade contínuo, desde que ele faça a recuperação trotando, não caminhando. Então, é uma recuperação ativa. Então, pode ser um treino totalmente de velocidade e contínuo. E aí ele vai pela sensação de esforço, vai a 80%, 90% do esforço máximo durante os estímulos, né, as acelerações, e na parte da recuperação ele tem que recuperar bem, e aí a gente vai intercalando a parte da recuperação sempre de acordo com a individualidade do aluno. Não vai colocar uma recuperação tão curta para um aluno iniciante, enfim, tanto os estímulos quanto a recuperação são direcionadas conforme
a individualidade do aluno. E até o próprio objetivo, que uma recuperação mais longa, você vai estar trabalhando mais a resistência. No tiro você vai estar trabalhando a resistência, que sua frequência vai descer bastante, e aí depois você consegue fazer um tiro um pouco mais rápido. E isso vale tanto para o fartlek, tempo, quanto para o intervalado, distância. Quando você coloca a recuperação mais longa, você trabalha mais resistência. Quando você coloca uma recuperação mais curta, você não consegue desenvolver... Desculpa, eu falei o contrário. Quando você coloca a recuperação mais longa, você trabalha a potência, porque a sua velocidade, você consegue recuperar bem e a sua velocidade, seu ritmo vai ser mais forte. Quando é uma recuperação mais curta, você vai fazer tiro de 1000, por exemplo, uma recuperação de 1 minuto, você vai trabalhar mais resistência, sua frequência não vai descer tanto. E aí você está trabalhando uma outra vertente, né? Uma outra, que é fundamental para corredor de longa distância. Então não é que um seja certo e outro seja errado, que foi uma outra pergunta. Não. Foi uma outra pergunta sobre a recuperação. O que está certo? A recuperação mais longa ou mais curta? Depende da fase do treinamento, depende do ciclo e depende do objetivo. Cada um tem o seu objetivo específico. Alguma coisa tem... a pai, nessa parte da recuperação? Não tem, essas coisas assim não tem, principalmente na parte do descanso, não tem regra. Eu aprendi muito com o tempo isso, é o seguinte, tem pessoas que elas têm uma capacidade maior de ficar repetindo mais vezes os tiros, e tem pessoas que não têm essa capacidade, elas, independente da velocidade ou do esforço que elas estão fazendo, elas mentalmente, elas se bloqueiam com 5, 6 ou 8 repetições. Tem gente que aguenta 15, 18, aí você molda essa pessoa, essa capacidade da pessoa, dentro do treinamento. Na planilha você vai e trabalha isso. Às vezes até, por falta de tempo, a pessoa tem um horário para treinar e fala para você, cara, eu tenho 40 minutos para treinar amanhã. Você vai fazer um trabalho de tiro, você tem que dar 10 a 15 minutos de aquecimento. Você tem que pensar no que você pode oferecer para essa pessoa nesse treino, se é uma coisa mais intensa, se é uma coisa menos intensa, se é uma coisa de mais endurance, entendeu? Com a chegada dos relógios de avaliação, como o Garmin, todo mundo fica, qualquer tiro que seja, fica olhando ali o Garmin no fartlek. Se despreocupa, tenta... Sensação de esforço, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? O pessoal da Adidas sabe, lá na pista, lá nas terças e quintas, eu vou cantando o tempo para eles. Tiro de 1 minuto, passou 15, passou 20. E eles vão crescendo naquilo para saber que no final eles podem, se eles foram a tudo, se não foram a tudo. O intervalado, normalmente, independente também da velocidade e da intensidade, mas ele é linear, ele é do início ao fim a mesma velocidade. Você vai dar um tiro de 1000, a ideia é passar, sendo muito forte, meio forte ou não tão forte, cada 200 metros, por exemplo, na mesma velocidade. Você faz uma coisa bem linear. Eu acho que eu vou entender. Entendeu? Isso exige um pouco mais de treinamento, né? Isso daí seria para o corredor mais no nível mais intermediário a avançado. Por exemplo, fazer o tiro de 1000. Se o cara faz em 4 minutos, ele conseguir passar certinho com 2 e chegar ali com 2 no 500 e chegar no 1000 com 4, é um mundo perfeito. Mas mesmo para quem já é um pouco mais avançado, às vezes é difícil, né? Bom, na minha época, por exemplo, até ter o fartlek, a gente fazia 2, às vezes até 3 intervalados por semana, mas era uma coisa muito desgastante e era uma coisa que levava muito à contusão. Estou falando na minha época, por quê? Porque a gente começou em 80, eu estou falando de 82, 83, então todo mundo passou por essa fase. Todo mundo que treinava muito intenso nessa fase teve lesões por causa disso, que era muito exigente. De repente, nem todo mundo tinha o tempo depois para recuperação e esse monte de coisa que tem hoje, que é a massagem, que é o gelo, que é não sei o quê. A outra pergunta aqui que teve também foi o tempo de descanso entre 2 treinos de velocidade. Já aproveitando esse gancho aí que você falou. A gente não costuma colocar... Bom, cada um tem sua metodologia. Cada treinador tem sua metodologia, não tem uma receita certa, né? O que é certo, que não tem verdade absoluta. Só que a gente não costuma passar treino de velocidade num dia, depois no dia seguinte outro treino de velocidade. Eu não costuma passar nem fazer. Eu nunca fiz treino na segunda e na terça. Nunca fiz, acho que não faz o menor sentido isso. Então, no mínimo, né, pai? 48 horas, no mínimo. No mínimo. Daí para cima. Então, o tempo de intervalo que a gente costuma usar é esse.
Até porque você vai ter, dependendo a pessoa, o objetivo da pessoa, quantas vezes ela treina por semana, quanto mais vezes a pessoa treinar por semana, mais dá para você equilibrar esse treino. Então, se a Sim, pessoa vai fazer um intervalo na terça-feira, ela pode na quinta fazer, mas se tiver a sexta, melhor ainda, porque ela vai ter mais um tempo para descansar. Agora, de repente, ela no sábado vai fazer o treino longo, e ela não. Tem gente que com o tempo já se adapta melhor. Eu cheguei a um ponto, o Denis está chegando nesse ponto, que para mim fazer intervalado na véspera da longa não faz a menor diferença. Uma pessoa está começando, a gente tem que pensar na pessoa que está começando. A gente não está buscando que rapidamente ou assim, numa pressa total, ela atinja aquele objetivo. O objetivo tem que ser aos poucos. A gente vai pegando essas avaliações, a gente vai anotando, todo mundo manda para a gente feedback, e a gente vai conseguindo construir as paredinhas de treinamento dessa pessoa. Até porque vai pular a etapa, né? Então, você querer fazer 3, 4 treinos de velocidade, você vai querer atingir o objetivo que era para atingir em um ano, vai atingir em 3 meses, a chance de se machucar é enorme, a chance de se machucar. Cada um tem um histórico esportivo, cada um tem uma estrutura óssea, muscular, articular, então a gente não pode pular a etapa, tem que respeitar o nosso corpo e as adaptações que o nosso corpo vai criando. Músculo, osso, tendão, toda a parte fisiológica, a gente tem que respeitar o tempo, só o tempo e o treinamento são capazes de fornecer essas adaptações ao nosso corpo. Até porque também cada um tem um tipo de vida completamente diferente do outro, né? Tem uns que conseguem descansar um pouco mais em casa, outros não conseguem, uns trabalham em pé, outros têm filho para levar na escola. Então, o descanso, vou falar o que eu falo sempre para todo mundo. Treinar, descansar e se alimentar. Se um dos 3 falhar, babou. Não vai dar resultado do troço. Alguma hora vai quebrar. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso. E, pessoal, não é ficar ouvindo o que o vizinho está falando. Não, porque eu fiz, ou porque eu faço, ou porque o meu treinador manda. Segue a diretriz do que está sendo falado. Faz isso que você vai chegar lá. Porque às vezes fala que se faz, não se faz, ou se faz, quebra. E aí vai ficar quebrado lá na frente, né? E copiar o treino do outro. Eu acho que assim, cada um, você tem o seu treinador, você tem que confiar no seu treinador. Você tem que confiar no seu treinador. Se você não confiar, alguma coisa está errada. Que nem médico, você tem que confiar no teu médico. Era uma coisa muito comum que tinha, hoje até menos. Você passava assim para a pessoa um treino de velocidade. Eu sempre considerei que o treino de velocidade, você termina o treino de velocidade, você faz um desaquecimento, pode ser 2, 1, 3, 4 quilômetros, no máximo, desaquecimento, baixando frequência e tudo. Aí depois a pessoa me mandava o retorno, esse treino dele ia dar uns 7 quilômetros, vamos colocar. Aí eu via lá assim, não, fiz 15, mas como tu fez 15? Não, é porque eu estava me sentindo bem, aí encontrei o fulano, aí resolvi dar mais uma volta na lagoa. Quer dizer, tudo que ele construiu ali, acabou, cara, porque ele quebrou, ele não deu tempo de recuperação. Você faz o treino, você tem que assimilar aquilo, o teu organismo tem que assimilar aquilo que você treinou. Se puder ir para casa, tomar banhinho, fazer lanchinho, deitar a perninha para o alto, fecha a janela e dormir, excelente, cara, que é o que os profissionais fazem. Sabe, eu tive uma fase na minha vida, por falta de trabalho, não porque eu queria, que eu podia acabar, voltava a treinar, ia para casa e deitava de novo, entendeu? Aí não, eu estou me sentindo bem. Aí eu falava, por que você não deu logo 2 voltas na lagoa então? Dava mais 2. Fazia 23 quilômetros, não precisava fazer o meio longo do final de semana. Entendeu? Não façam isso. Terminou o treino, a amiga chegou, isso é coisa de mulher também, né? A amiga chegou, vou correr um pouquinho com ela. Não vai correr, vai para casa, vai descansar que depois você bate um papinho com ela. É tão simples, segue o que está na planilha. Que ainda assim, obviamente, pode não dar, a gente não chegar no resultado esperado, porque não é uma ciência exata, mas seguindo o que está na planilha, as chances são maiores. E o que muita gente não sabe é que o momento que você evolui, o momento que você está construindo o seu corpo ali que o seu corpo está se adaptando àqueles estímulos, é o momento do descanso, é na hora que você está dormindo, não é na hora que você está treinando. Isso na educação física é chamado de fenômeno da supercompensação. Então, na hora que você está dormindo, por isso é tão importante o descanso.
Na hora que você está dormindo, o seu corpo está se regenerando e preparando para a porrada que vai vir, que você já deu uma porrada hoje, então o corpo está ali trabalhando. Pô, esse cara aí vai colocar uma porrada ainda maior daqui a pouco, eu preciso me preparar. É na hora do descanso. Eu aqui no corredor aqui de casa não encontro ninguém para bater papo, fico correndo sozinho aqui. Leva aí, né? Tem uma pergunta aqui sobre educativo de corrida. Porque como está sendo feito muito educativo de corrida, né, em casa, enfim, porque é uma das atividades mais fáceis de se fazer parado, a pergunta foi qual é a importância dos educativos de corrida e com que frequência deve ser feito. Assim, os educativos de corrida, a importância basicamente é você melhorar seu gesto motor na corrida, melhorar sua técnica de corrida, e para vislumbrar teoricamente uma melhor eficiência lá na frente e um menor gasto energético, porque você vai estar correndo de uma forma menos, que vai despender menos energia, consequentemente você vai melhorar o teu ritmo. Só que para isso acontecer, você precisa fazer muitos e muitos e muitos treinos de educativo de corrida. Se fizer uma vez na semana, obviamente você não vai ter lá muitos ganhos. Então por que a gente está fazendo isso? Porque a gente também não tem tanta opção. É melhor fazer os educativos ou outros tipos de treino, a corrida estacionária. Quem prefere fazer a corrida estacionária do que dar uma volta na lagoa? É muito melhor dar uma volta na lagoa, mas a gente não está, a gente está com essas limitações. Então, a gente precisa ter um gasto energético também. A gente fazendo esse tipo de treinamento, a gente vai ter esse gasto energético. Então, o objetivo do educativo de corrida é basicamente esse. Qual frequência que se deve fazer? A gente não tem nenhum estudo que comprove que os educativos de corrida, eu pesquisei bastante isso. Se o Marcelinho está na live aí, se o Marcelinho quiser falar alguma coisa sobre isso, complementar, mas assim, sobre melhora de performance com educativo de corrida. Eu pesquisei bastante artigo científico na literatura, não encontrei. Eu encontrei, assim, que você mantém, não é ruim, você vai trabalhar toda a parte da mecânica da corrida, mas melhora de performance eu não achei nada em relação a isso. Não significa que você não tenha que fazer, ainda mais nesse momento. Aí, Marcelinho confirmou. Marcelinho também trabalha muito com educativo. Então, é importante fazer. Por que a gente não faz sempre o nosso treinamento na rua? Porque a gente não tem muito tempo para treinar. A gente não é corredor profissional, atleta de elite. O atleta de elite, o profissional, ele vai, treina, como meu pai falou agora, volta, dorme, come, dorme, treina de novo, come e dorme. Então, ele vive para aquilo. Então, ele tem muito mais horas por semana para treinar do que a gente. E aí, consequentemente, ele faz parte, em alguma sessão do dia, ele vai fazer lá os educativos, como parte do aquecimento, como que for. A gente vai perder meia hora, 40 minutos fazendo isso todos os dias, aí a gente vai acabar com o nosso treino, que vai ser muito mais produtivo para nós, corredores amadores, do que no caso dos profissionais. Vai lá, pai. Inclusive porque tem muitos alunos que eles têm um tempo curto para treinar, e aí você, na base, inclusive, fala para eles sobre os educativos e tudo, e a gente até recomenda alguns links e tudo que tem os educativos, porque você fala assim, não, vamos chegar 10 minutos antes e fazer uns educativos. Não quero, eu tenho tempo, eu tenho que sair, eu tenho que estar no aeroporto tal hora, eu tenho que chegar em casa, tomar banho, comer, pegar o Uber e ir para o aeroporto, tudo. Então, ninguém é contra, mas o problema é o tempo útil. Tempo útil para usar para treinar essa pessoa, entendeu? Se é uma pessoa, inclusive, que tem alguma deficiência, é lógico que a gente vai olhar aquilo, é igual a questão do alongamento. Tá? Perguntam sempre. A gente indica as pessoas que são especialistas em alongamento. Não vou ficar dando alongamento, que eu não sei se aquilo está sendo benéfico ou não está sendo benéfico. Ponto. É outro assunto polêmico que tem estudo que fala que é benéfico, tem estudo que fala que não é, mas é outra coisa, que em termos de performance, tem um consenso na literatura que não adianta. Pode ser bom para um monte de coisa, mas para melhora de performance não tem nada que comprove. Então, essa parte do educativo, só para concluir, Marcelinho está sacaneando aí, falando de alongamento. Ele adora, né, pai? Cavalo alonga. Mas ele, nas aulas dele, ele dá alongamento. Por isso que ele quebrou um monte de esteira lá na Gávea, mandando as alunas botar o pé em cima do painel da esteira, quebrava os painéis da esteira toda. Então, como a pessoa não tem tempo, porque aí você tem ainda que fazer o educativo, você tem treino de mobilidade, que esse sim é importante,
a longo prazo para você. Você tem alguns treinos de força que você tem que fazer, então você não consegue encaixar isso na sua rotina. Você tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar da casa, etc. Bom, sobre educativo é isso. Se alguém quiser complementar com alguma coisa. Agora, tem mais duas aqui, pai. Corro, mas não emagreço. Por quê? Porra, tem que mandar lá para Brasília aí, ou para Malu. Quando a gente corre, a gente aumenta o nosso apetite e aí a gente vai acabar... É uma questão matemática, né? Então não adianta a gente... Só porque está correndo... Não sei qual é o tempo que a pessoa corre por dia ou por semana e tudo mais, mas também não adianta correr... por achar que está correndo, comer muito mais. Então, Brasília, não sei se ainda está aí na área, se quiser complementar com alguma coisa. Eu acho uma coisa curiosa nisso, que é o seguinte, pela experiência que a gente tem nisso, as pessoas são heterogêneas, né? Você tem um grupo heterogêneo de pessoas e você tem gente que no meio do treino já está falando assim, estou morrendo de fome, estou morrendo de fome. Sabe, eu fico impressionado, porque eu, quando estou treinando, só estou pensando no meu treino, sabe? Mas respeito que tenha gente que realmente tenha muita fome. Aí, quando acaba o treino, essas pessoas falam, eu preciso ir para casa rápido, porque agora eu vou comer muito, né? Marcela era uma, da Meto é uma que adora falar, eu vou comer muito. E tem outras pessoas que vão fazer o ciclo de alimentação normal que o nutricionista orientou, você chegando, você come isso, você come aquilo, você... Da minha parte, eu posso ser o seguinte, eu não tenho fome nenhuma, zero, eu quando como, isso tem 41 anos de corrida, quando eu como é porque eu sei que eu tenho que me alimentar, mas já fiquei 2, 3, 4 horas depois da corrida sem ter fome, eu não tenho fome nenhuma, eu tenho sede, mas se tivesse comido, teria feito melhor, bom, aí se eu não posso voltar com o tempo atrás, entendeu? Se eu tivesse recebido essa informação lá atrás, e que eu deveria ter, comido isso, lá em 1982, 83, mas eu não tive. Então, esse é o meu ser. Eu não tenho fome, eu tenho sede. Às vezes eu vou comer só lá na hora do almoço mesmo. Cada um com seu cada um, entendeu? Cada um seu cada um. E tem o lance do o que comer, né? Tem gente que come muito e come besteira, todo dia, não tem equilíbrio. Então, tudo é equilíbrio. É igual o negócio do comer antes ou não comer antes do treinar. Eu acho que deve seguir a orientação do médico e do nutricionista. Eu não tenho palpite para dar para essas coisas, sabe? Eu falo da corrida e treinamento de corrida. Fora corrida e treinamento de corrida, eu não dou palpite, sabe? Cada um com cada um. E mesmo seguindo a orientação do nutricionista em relação a essa parte de comer antes ou o que comer antes, já tem várias correntes também. Mesmo eles, entre si, cada um acredita na sua linha, na sua verdade. Então, é que nem o treinamento. A gente tem a nossa metodologia, tem outros treinadores que têm a metodologia, e os dois podem dar certo. Não significa que um esteja certo ou errado, até porque a ciência está aí para isso. Produzindo artigos científicos que defendem uma verdade, e aí outra corrente defende exatamente o contrário. Então, você vai sempre procurar aquilo, você vai sempre seguir aquilo que você acredita. Eu acho que vocês, principalmente as pessoas que estão perguntando, tem que seguir aqui, o seu nutricionista e você tem que confiar nele. Se não confiar nele, alguma coisa está errada. Inclusive, quando eu falo não dou palpite, quando a gente, às vezes, está... Principalmente o pessoal da Adidas. A gente, quando eles vêm perguntar, a gente dá aquela informação do mínimo necessário e os aconselha, se puder procurar o nutricionista, procura o nutricionista. Se não puder procurar, você vai no YouTube, procura um desses bons nutricionistas que a gente indica, você vai no link deles e tenta se informar, entendeu? Hoje há muita informação boa, mas pelo amor de Deus, não em blogueiros, tá? Vai lá nos links, a gente indica, e uma fórmula ou outra, mas não vai atrás de blogueiro, tá? Antônio Carlos Veloso. É normal, vindo Antônio Carlos, coisa boa não pode ser, né? É normal a pessoa que começa a correr, que começa a correr muito, ter fome ou pode ser mais psicológico? Eu não tenho... Eu não sei o que falar. Eu não tenho fome nenhuma depois de correr. Raramente
Raramente eu tive fome depois de comer, cara. Eu tenho sede. E Pô, aí... tem um treino de 32 quilômetros, pô, não tá nem pensando em comer, tá? O Antônio Carlos, o Antônio Carlos, ele é paciente, o cliente, não sei como é que chama, do Brasília. Manda ele perguntar para o Brasília e resolve ele o Brasília. Eu vou ter fome hoje no final do dia, ó, do ovo de Páscoa que eu ganhei. Se alguém ainda quiser dar ovo de Páscoa, está em tempo ainda. É só chegar e passar e deixar aqui na portaria. Perguntaram também sobre o tempo, o que é o treino ritmado. Treino ritmado é o que a gente costuma fazer, também é chamado de tempo run. Você estabelece um ritmo acima do ritmo confortável, você chega lá no seu limiar anaeróbico, que é assim, o ritmo mais forte que você consegue manter normalmente num treino de 5, ou até para quem é mais experiente, 10 quilômetros, e você vai mantendo nesse ritmo, a gente está trabalhando ali no limite, né? Você pode acabar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, você tem uma margem de erro. Então você trabalha no limite ali para atingir o objetivo numa distância pré-definida. Normalmente esse ritmo, ele vai dar mais ou menos a 90% aí da velocidade VO2 máximo. É uma informação técnica, mas algumas pessoas que estão aí na live entendem um pouco disso. Então, quer dizer, você está ali no seu limiar anaeróbico, que é a hora que depois que você atinge ali, sei lá, meia hora, 40 minutos, a perna começa a queimar, você já está com acúmulo de lactato que já está impedindo, assim, você manter os seus movimentos, você já está ali completamente travado. Então, o treino ritmado é esse, é um treino que você vai lá no ritmo, no mais alto que você consegue durante um período maior de tempo, não é 10 minutos, 15 minutos, é um tempo um pouquinho maior, 30, 40 minutos. E é uma coisa que é boa como simulação para você adaptar seu organismo para o dia da competição, né? Porque você sabe até que eu tive conhecidos que treinaram comigo, que simulavam, faziam muito esse tipo de treino, 2, 3, 4 vezes por semana. E por incrível que pareça, chegava no dia da prova, fazia o resultado pior do que fez no dia do treino. Isso era super comum, porque a pessoa não mesclava os treinos, não fazia o intervalado, não fazia o tempo run, não fazia o longo, não fazia o treino confortável. O treino confortável, que é importantíssimo fazer o treino confortável. Isso também é uma coisa hoje que é impressionante. Você não vê as pessoas correndo confortáveis, elas estão sempre ali, não entrando, saindo da zona do confortável para o desconfortável, entendeu? Tem aquele dia que você tem que correr bem devagar, bem solto, bem leve, entendeu? Você tem que ter uma margem de erro do que é muito forte, do que é confortável. Para isso que quem começa a treinar com a gente já faz logo alguns testes para designar aí a zona de treinamento de cada zona de treinamento dessa pessoa. A zona 1, por exemplo, que é a zona do trote, recuperação e tudo mais. Aí você vai indo da zona 2, já é uma zona um pouquinho mais, um nível um pouco mais moderado. Até a zona 5, que é aquela zona do tiro ali que você só vai aguentar 2, 3 minutos. Que não seria o caso do tempo run. O tempo run seria uma zona abaixo. Então é isso. Fechei aqui, pai. Tá, não, é só frisando isso, que as pessoas têm que saber também que o treino abaixo da zona, acima da zona, aliás, é confortável, cara, aquilo precisa, trabalhar musculatura, trabalhar articulações, cardiovascular. Aí eu tinha nós temos uma aluna também que ela falava, mas eu não consigo correr mais devagar que isso. Não é possível, cara, não é possível. Sempre dá para correr mais devagar, é só diminuir a passadinha, só ficar um pouquinho mais para trás, entendeu? Sempre dá. Então... as pessoas não entendem, porque, assim, cada treino tem um objetivo. Cada treino tem um objetivo. Obrigado, professor Ayrton. Professor Ayrton, boa tarde, obrigado, hein? Obrigado. Cada treino tem um objetivo. O treino intervalado tem o seu objetivo, o ritmado tem o seu objetivo, o longo tem o seu objetivo. E o trote tem o seu objetivo, tão importante quanto os outros. Seja um objetivo de recuperação, seja psicológico, seja fisiológico, inclusive. Então, tem que respeitar isso. Confiar no planejamento, aquilo que está na planilha. Está escrito lá trote, faz o trote. E não vai se encontrar com o seu amiguinho e ele estiver rápido, no dia do trote você não vai fazer o treininho com o seu amiguinho rápido, porque vai quebrar toda a sua semana.
todo o seu planejamento vai ser quebrado daquela semana, porque ele tem que estar bem pro dia do tiro, pro dia do longo, pro dia da subida, pro dia, entendeu? Para equilibrar bem. Por mim, está tudo bem, eu quero que todo mundo fique bem, que todos tenham um final de domingo de Páscoa muito bom, a gente tentar ir até o final disso, todo mundo com muita saúde, mantendo, fazendo os exercícios que der. Vamos repetir de novo, evitar ficar fazendo 5, 8, 12 aulas por live, porque está em casa e não está aguentando ficar de bobeira, então tenta pelo menos mesclar uma aula de yoga, uma aula de... Antônio Carlos tem feito as aulas de dança, entendeu? Faz treino de corrida, corre dentro de casa. Hoje houve alguém que disse que correu 2 metros, era 2 metros para frente, 2 metros para trás, 2 metros para frente. Qualquer coisa é válida, entendeu? Qualquer coisa é válida. Eu estou correndo um corredor de 20 metros. Né? Já sei que 1 quilômetro tem que ir 50 vezes, ida e volta. Ida e volta 50 vezes já dá 1 quilômetro. É como eu faço para passar o tempo. Então, felicidade para todo mundo. Vamos se cuidar, porque a doença está indo aí, hein? Tá? Obrigado aí, pessoal. Feliz Páscoa aí. Bom final de domingo. Denis vai colocar todo esse planejamento aí da semana. Calendário eu estou colocando daqui a pouco no nosso Instagram e a live vai ficar 24 horas aí. Obrigado aí a todo mundo. Valeu? Obrigado, hein? Um abraço para todo mundo. Chegou cedo, hein, Doca? Chegou cedo, hein? O Doca? Doca chegou agora. Eu devia estar pedalando. Tem que desligar aqui. Devia estar pedalando. Doca está pedalando 200 km na bicicleta estática lá. Nunca treinou tanto, né, Doca? Nunca treinou tanto. Doca viu a live ontem do Bernardo? Foi muito boa, cara. Bernardo é muito bom fisioterapeuta. Muito Bernardo bom. Guasmar. Foi muito bem. Muito legal. Valeu, muito pessoal. Fechamos então, pai? Fechamos. Depois a gente se fala no final do dia. Tchau. Tchau. Boa Páscoa aí, todo mundo.